Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, você está no canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero deixar aqui meu forte abraço a todos os amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores, aos inscritos que acompanham este trabalho e ao religioso que aqui adentrar, tenha a certeza de que aqui acontece todo o sistema religioso. Então, meu querido, se não está preparado para ouvir verdades que aqui são ditas, não fique até o final do vídeo. Eu te dou o livre-arbítrio de você procurar aí no YouTube centenas, não milhares de canais religiosos, todo tipo de religião, terraplanismo e por aí vai. Você tem ali a liberdade de continuar preso, algemado, atrelado ao sistema religioso, porque toda crença é uma grande fraude, é uma grande mentira, são invenções de homens que não tinham explicações, né, para as coisas da natureza, nem para a própria existência, sabe? E os espertos, né, sempre que tem o otário, sempre vai ter o esperto. Aí os espertos vêm, né, e criam suas divindades, suas histórias fantasiosas, e aí os outros seguem. Esse se torna um semideus, está entre a ponte entre a divindade criada por ele e a pobre ovelha, que é a base da pirâmide. Agora a ovelha apenas vai ser dele a lã, a pele, a carne e os ossos que ficarão de troféu para as próximas gerações. Já que seu avô era religioso, seu pai era religioso, agora você também tem que ser. E é por isso que quando crianças eles são mergulhados em uma banheira fria de templo ou igreja, a partir de então condenados a passar uma vida inteira, né, seguindo o cristianismo, que é uma grande fraude, assim como todas as religiões. O cristianismo foi apenas criado para o Império Romano ter um monoteísmo para dominar e conter a guerra judaica, a revolta dos judeus. Já que o Império Romano havia se expandido demais, dominado centenas de cidades, e cada cidade dessa tinha sua própria divindade. É tanto que o Império Romano por si só já tinha o panteão romano, né? Assim como a Grécia também, né, tinha seus panteões, o Egito, né, e por aí vai. Suméria, babilônicos, né, assírios, medos, persas, tinham suas divindades, divindades politeístas. E o povo hebreu, povo que pairava no deserto de tenda em tenda, apenas com pura inveja, né? Povo que pairava ali comendo poeira no deserto, como nômades sem terra, né, como ciganos de tenda em tenda no meio do deserto. Um povo brutal, né? Esse povo ele é de uma herança sanguínea brutal, né? É tanto que denominaram o Deus que criara de Senhor dos Exércitos. Era um Deus para levar à guerra, à vitória, matar seres humanos, o que é muito estranho no raciocínio lógico. Que tipo de divindade é essa, né, que tem criado todos os seres humanos e agora escolhe um povo para matar outros seres humanos que ele próprio teria criado, antes não tivesse criado só o povo escolhido, não é? Mas agora tem que ter, né, o povo sobre a bandeira desse Deus, invadir outras terras, matar, pilhar, roubar, destruir, sabe? E levar como escravas sexuais as criancinhas, apenas as virgens, sabe? Esse é o povo maravilhoso, esse é o Deus maravilhoso criado por esse povo. Imagem e semelhança, esse Deus é a imagem e semelhança desse povo. Por isso que esse Deus é tão brutal. E o cara ainda tem a coragem, sem conhecer a Bíblia dele, de dizer que esse Deus é bom, é maravilhoso, sabe? Absurdo. Não conhece. Definitivamente o religioso não conhece o livro Bíblia. Nem Antigo, nem tampouco o Novo Testamento, sabe? O Antigo Testamento levou ali 500 anos para ser forjado e foi forjado a partir de plágios. E o Novo Testamento piorou, né? Eles misturaram algumas verdades ali, verdades entre aspas, do povo judeu, né? E inventaram a grande maioria das coisas, são fraudes. A Igreja Católica é perita em fraude. E eu vou mostrar aqui por que, como eles fazem isso, né? São pessoas que são pagas pelo sistema religioso, todos os estudos pagos pelo sistema religioso, e essas pessoas crescem ali com o objetivo de defender a crença insana e mentirosa que são todos os deuses, né? São milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses ao redor da Terra, e nenhuma divindade dessa jamais se apresentou para toda a humanidade. Isso aqui, por si só, já provaria a tolice que é acreditar em divindades. Mas o crente não pensa nisso, né? Ele diz que o Deus dele é único e verdadeiro. Condena os outros deuses muito mais antigos, diz que agora é mitologia. Saiba que o seu, logo, logo, se tornará uma mitologia também, tá? Então, crente, se não está preparado, pula fora do canal, cara. Tu fica até o final aqui apenas para xingar, ameaçar, né? Por sinal, tô sendo ameaçado de novo aqui, sabe? Pessoal aqui da Redondeza, porque até a polícia, né? Todos eles fazem parte desse esquema. Olha, não adianta. Médico, juiz, promotor, desembargador, todos eles tiveram uma infância cristã. Não tiveram escolha. Quando criança, eles foram mergulhados nessa banheira e passaram a vida sobre esse terror psicológico, acreditando nessa, e não foram atrás para descobrir a real, o que é verdadeiro. Dentro disso, que não tem nada de verdadeiro.
né? Jesus nunca existiu, nem historiadores da época falam dele. O que tem são fraudes, assim como eu vou mostrar aqui esse que se diz arqueólogo bíblico, né? O tal do Rodrigo Silva, ele se diz arqueólogo bíblico e ele vive buscando provas para comprovar ali a existência da divindade, né? E do Jesus Cristo, da divindade Yahvé, Javé, né? Que lá no primeiro capítulo é El. No primeiro capítulo da Gênesis. No segundo capítulo já muda de divindade, já passa para o Deus Yahvé, sabe? Então esse cidadão aqui, ele, né, se formou, diz ele que é arqueólogo bíblico, para buscar, arrancar, criar provas para essa divindade, sabe? Já que ela jamais se apresenta, né? Nunca se apresentou divindade alguma para toda a humanidade. Cada pau mandado que cria a sua, e é por isso que existem milhões, né, de denominações religiosas. Só do cristianismo aqui no Brasil, né, quando saiu da Igreja Católica, os evangélicos eram 40 mil denominações, isso em 2010, e se abrir 14 mil por ano, porque é muito lucrativo, sabe? E é domínio sobre a mente da pobre ovelha que segue no curral pelo caminho que eles mandam, textos mastigados, e o que eles têm dúvida não podem nem perguntar, sequer questionar. A pobre ovelha não tem direito sequer de questionar, porque na cabeça dela, ela está desafiando a divindade imaginária que só o prestidigitador lá em cima fala com essa divindade, né? E a riqueza, toda a riqueza só vem para ele, sabe? E é você, ovelha, quem dá essa riqueza dele, sabe? E porque ele é melhor do que você para essa divindade. E porque tudo que ele tem, você não tem igualmente, né? Acho que você pensa na sua cabeça que não é merecedor, né? Quem é um charlatão, né? Mas que divindade maravilhosa, sabe? Deixa as pessoas passarem fome de um lado do mundo e dá um carro blindado, um avião, um jatinho, uma fazenda a um canalha do lado de cá. Então, pessoal, a Bíblia, que o crente arroga ser a inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasia, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições, um manual de perversidades, né? Instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade, canibalismo, né? Infanticídio, poligamia, tudo isso e muito mais. Fantasias que o crente, né, no mundo real diz que é fantasia, mas dentro da Bíblia é real para ele, porque para ele Deus pode tudo, sendo que não pode bosta nenhuma, não pode merda nenhuma, não pode sequer avisar onde tem uma criança sumida e que em certo momento, né, talvez nesse momento esteja uma criança aí sendo estuprada, esganada, né, esfolada até a morte, gritando por socorro, e ele sentado no trono cagão, vendo tudo, podendo fazer, sabia até o que ia acontecer antes da criança sair de casa, não evitou nem sequer que os pais não deixassem ela ir. Mas deixou tudo isso e fica lá de camarote assistindo. E você ainda bate palminha e agradece essa divindade. É vontade de Deus, né? Então solte o criminoso, sabe? Vamos aqui ver esse Rodrigo Silva aqui e eu vou mostrar um texto que diz a ciência. Ele está falando aqui sobre a linguagem humana, que ele diz que, na cabeça deles aqui, né, que a linguagem humana não teria capacidade de se desenvolver, sabe? Pela evolução das espécies. Teria que ter alguém que ensinou a língua humana. Mas ele se embanana todo. Né? Um textinho rápido e eu vou mostrar na ciência, tá, pessoal? Escutem o que ele diz. Porque todos os estudos linguísticos e paleolinguísticos feitos até hoje... Ele diz, porque todos os estudos linguísticos e paleolinguísticos, né, até hoje, né, sem exceção, comprovam que a língua humana só pode vir por aprendizado. Todos os estudos linguísticos e paleolinguísticos, primeiro, eu não sei de onde ele tirou essa história de paleolinguística, né? Porque a língua é diferente da escrita. A língua não deixou rastros na paleontologia. Que eu saiba, não, né? A língua não deixou rastros. Agora, a escrita, sim. A escrita deixou, né? Inclusive, a escrita mais antiga que se tem notícia é da inscrição cuneiforme lá dos sumérios, né? Da Babilônia, sabe? Mas ele diz aqui que a língua deixou e que não tem condição do ser humano aprender a linguagem se não for alguém ensinando, sabe? Vamos em frente, só que ele se embanana todo. Se o ser humano passar o período da lalação, o que é lalação? É quando a criança está assim, babá, mamãe, e que é uma lalação. Se a criança não aprender a falar naquela época, ele nunca mais aprende a falar. Isto é mentira. Isso é interessante, os homens, os lobos foram criados por animais. Quando os lobos foram criados por animais. Eu queria saber se
se lobo não era animal, sabe? Será que lobo não é animal? Ele disse quando os lobos foram criados por animais. Entendi não, sabe? São resgatados na fase adulta, nunca falaram. Se Eu acho que ele quis dizer, ele se embananou todo, que seres humanos foram criados por lobos e na fase adulta foram resgatados e não conseguiram falar mais. É isso que ele quer dizer. Então o cara entrou aqui na mitologia de Mowgli, né? O menino lobo, ou talvez a fantasiosa história de Rômulo e Remo, né? Que deu origem à cidade de Roma, né? Que loucura, rapaz! O cara entra na mitologia. Né? Eu não tenho notícia de algum ser humano que foi realmente criado por lobos ou por macaco, Tarzan, né? Mesmo assim, nos filmes o Tarzan fala, sabe? Conversa com os bichos, porque nem conversa é. Né? O animal ele não tem capacidade de emitir som como nós temos, mas o cara quer aqui arrancar a prova. Aí fala até que quando os lobos foram criados por animais. Aí eu vou entender isso aí como que ele quisesse dizer assim, como seres humanos foram criados por lobos, né? Ele entrou aqui na fantasia de Mowgli, o menino lobo, sabe? Que coisa estranha. Rapaz, eu sei não. Linguagem humana. Raciocínio comigo, vocês estão em casa. Raciocínio. A linguagem humana só pode ser fruto de aprendizado. Isso não é uma teoria, é uma coisa quase certa. Isso é mentira, rapaz. Eu vou mostrar aqui um texto científico. Agora um cara desse se diz cientista. Se diz que estudou, sabe? Arqueologia bíblica. Para provar o quê? Mentira? Porque a Bíblia, o que é que tem de verdade na Bíblia? Porra nenhuma, cara. Olha, por isso que eu sou puto com o sistema religioso. Ô cambada escroto, aí vive me ameaçando, já estão mandando ameaça de novo. E outro sistema religioso todinho, como eu estava comentando, entrei em outra conversa, né? Todo ele, polícia, tudo, porque eu fiz a denúncia aqui das ameaças. O policial disse, eu sei o que está acontecendo. O cara já sabia o que estava acontecendo. Eu digo, então o que é? Ele disse, não, eu tô a par do que está se passando por aí, porque eles sabem que estão fazendo isso comigo porque eu sou ateu. Eles sabem, e um policial civil já disse isso pra mim. Agora, tenho certeza de uma coisa, se acontecer alguma coisa comigo aqui, sabe, foi religião por trás. E tem o dedo sujo de líderes religiosos, canalhas, que mandam os bandidos, capangas dele, né? Os mercenários, né? Porque a igreja sempre usou mercenário. Quando invadia lá nas cruzadas, o que eram os cruzados? As várias ordens de cruzado, mercenário para entrar em outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir, levar todos os bens das outras pessoas. E é por isso que a igreja católica é rica. E os judeus faziam do mesmo jeito. A Bíblia está aí para provar. Não há como explicar a linguagem humana pela evolução das espécies. Os próprios evolucionistas admitem isso. Se a linguagem humana vem por aprendizado, como o homem começou a falar? Quem o ensinou? Quem o ensinou? Ah, foi Deus. Deus nunca nem apareceu para ninguém. Mandava recadinho, né? Falava com Moisés. Aí foi assim que Moisés aprendeu. Rapaz, essa divindade vem chegar para esse povo aqui. O cabo já tá velho. Como esse bosta aqui quer explicar isso? Hein? Como se o Abraão não era criancinha, não foi criado por Deus. Hein? Não foi ensinado por Deus. Ah, não foi lá atrás. Né? Aprendeu com Adão, né? Mas só que a divindade, né, criada depois, o Yahvé. Sabe? No primeiro capítulo da Gênesis é o Elo. Então aí tem uma porrada de professor, divindades, né? Ensinando. É um problema que eu tenho com a evolução. É um problema que eu tenho com a evolução. O seu problema com a evolução é porque você é religioso, você vive disso, rapaz. Você vive da fantasia de enganar o povo. Agora, a porra do repórter, você veja, né? O cara, quando tem a mentalidade doente, é assim. Nunca tinha ouvido. Porque todos os estudos linguísticos e paleolinguísticos feitos até hoje, sem exceção, comprovam que a língua humana só pode vir por aprendizado. Você conversa. É um problema que eu tenho com a evolução. Uau, eu nunca tinha ouvido. Porque todos os estudos linguísticos e nunca tinha ouvido. Porque todos os estudos linguísticos e paleolinguísticos faz questão de botar, tá? Uau, eu nunca tinha ouvido. Porque todos os estudos linguísticos e paleolinguísticos... O repórter, uau, eu nunca tinha ouvido falando. Você vê quando o cara tem a mentalidade idiota, né? Babaca, né? Acredita no... Como eu corda do cara aqui. Sabe, o cara falou até em menino lobo, criado por animais, o lobo. É muita resenha esse sistema religioso, vou te contar, rapaz. Vou mostrar aqui um texto aqui da revista super interessante, da revista científica, né? Que vai mostrar aqui a origem da linguagem humana, sabe? Aí começa assim, sabe?
Um casal de namorados troca juras de amor, o locutor de um jogo de futebol transmite um lance pela ponta esquerda, um cientista faz uma comunicação sobre buracos negros num congresso de astrofísica. Por incrível que pareça, essas três situações podem estar relacionadas a remotas andanças de um pequeno mamífero comedor de insetos, semelhante ao atual mussaranho, que vivia há uns 65 milhões de anos, né, atrás, né, mais ou menos a época em que os dinossauros sumiram da face da Terra. Então, a Bíblia diz que a Terra só tem mais ou menos de 5 a 6 mil anos, né? Veja só que absurdo, né? A ciência vem e mostra aqui que esse pequeno, né, comedor de insetos aqui já vivia há 65 milhões de anos. E foi a partir dele a evolução que se chega na linguagem humana, sabe? Pois aquelas situações têm algo em comum. O uso da linguagem e as hipóteses mais recentes sobre a origem da linguagem, apresentadas há poucos meses num seminário internacional que reuniu 150 especialistas em Cortona, Toscana, Itália, envolvem justamente as antiquíssimas aventuras daquele mamífero comedor de insetos. Do que se discutiu em Cortona, emergiu a convicção de que a linguagem, um mecanismo de comunicação que, a rigor, os humanos possuem, não teve seu início único, bem demarcado no tempo, mas foi produto de uma série de processos separados dos outros, às vezes por muitos milhões de anos, né, e vieram, né, a se combinar no ser humano. Então é uma evolução de bilhões de anos, cara. Milhões de anos, sabe? Os organizadores do simpósio de Cortona, os antropólogos italianos Brunetto Chiarelli e Andrea Campero Ciani, fizeram uma síntese das discussões ali travadas, que vale uma síntese das hipóteses mais aceitas até agora sobre as origens da linguagem humana. É claro que muitas incertezas e controvérsias permanecem. Isso porque a ciência, ela não é como a religião. Ela estuda e aquilo que ela não sabe, ela continua estudando. A religião dá certeza do que não sabe. É por isso que a religião te manipula com ilusões, sabe? Da linguagem. É claro que muitas incertezas e controvérsias permanecem, né? Como de resto, em praticamente tudo o que se diz respeito à vida dos antepassados do ser humano. Mesmo quando os especialistas paleontólogos, antropólogos, biólogos e outros, né, concordam em relação a um evento, por exemplo, podem divergir quanto ao período aproximado em que esse evento se deu. O capítulo da linguagem não é exceção. A questão da linguagem humana não é exceção, sabe? A história contada por Chiarelli e Ciani começa quando os mussaranhos, acostumados aos campos, passaram a subir as árvores das florestas. Nessa época, né, nesse nicho ecológico, com com o decorrer das gravações, das gerações, porque aqui a letra tá ruim pra caramba ali, porque com o decorrer das gerações, eles passaram a desenvolver características mais adequadas ao novo ambiente. Outra adaptação anatômica de importante consequência foi o surgimento do polegar, né? O polegar.
oponível aos outros dedos da mão, o que facilita agarrar-se aos galhos das árvores, permitindo ao animal caminhar entre elas, né, sem risco de andar no chão, exposto às feras, né, Sem esses dois processos, o ser humano, descendente daquele inseto, né, daquele insetívoro, né, parecido com o mussaranho, não poderia se desenvolver dezenas de milhões de anos depois, né, a capacidade de falar e entender o que os outros falam. Isso porque, sem a visão tridimensional e colorida, os seres humanos não teriam conseguido traçar um novo mapa mental do seu ambiente onde estava vivendo. E assim não poderia comunicar aos outros seres humanos onde achar comida onde achar comida. E sem o polegar oponível aos outros dedos, uma característica que o homem partilha com os demais primatas, seus parentes, né, os chamados chimpanzés, gorilas, orangotango, macaco bonobo, né, a mão não se teria libertado, né, da necessidade de ajudar o andar sobre o chão, como fazem os quadrúpedes. O difícil é precisar quando todas as mudanças ocorreram. Falam-se em algo em torno de 15 milhões de anos atrás, quando viviam, né, os Dryopithecus, dos quais teriam descendido tanto o homem como os primatas modernos. É certo que, em todo caso, que os indivíduos da mais antiga espécie hominídea conhecida, o Australopithecus, que viveu há pelo menos 3 milhões de anos, já exibiam e possuíam uma postura ereta, né? Um efeito... Nossa, deixa eu aumentar esse texto aqui, pessoal. Aí fica bem melhor. É certo em todo caso que os indivíduos da mais antiga espécie hominídea conhecida, o Australopithecus, que viveu há pelo menos 3 milhões de anos, já exibiam a postura ereta, um feito a longo prazo do polegar oponível. Livre da tarefa de andar, a mão libertou também a boca, né, da tarefa de segurar a comida, que passou a ser agarrada agora pelo polegar prênsil. Como o polegar prênsil, né, libertado da tarefa de pegar os alimentos, a boca, por sua vez, né, depois de passar também ela por transformações anatômicas, sabe, relacionadas à postura ereta, né, cada vez que o crânio, o esfenóide, o osso do centro do crânio, cada vez que ele inclinava-se para baixo, o homem ficaria mais ereto, e isso influenciou a fala também, tá? Então, libertada da tarefa de pegar os alimentos, a boca, por sua vez, porque eles agarravam os alimentos com a boca, né? Mas agora tem as mãos para segurar, então a boca ficou livre, sabe? Por sua vez, depois de passar também ela por transformações anatômicas relacionadas à postura ereta, estaria bem depois disponível para outras ocupações, como falar. O falar não tem nada a ver com divindade ensinando. Tem a ver com a evolução anatômica do nosso corpo. Poxa, que esse cara canalha. Mas não para por aí a influência na origem da linguagem. Da mão dotada de polegar oponível, nós só seguramos as coisas porque temos o polegar oponível, que se opõe para fechar e agarrar, sabe? Essa é uma evolução.
Por isso, permitiu que uma das mãos, à direita, se especializasse na manipulação de objetos, alimentos, paus, pedras, enquanto a outra se especializava na localização espacial, para ter noção do espaço de onde está, para observar. Essa divisão de funções levou à chamada lateralização do cérebro dos primatas. Lateralização do cérebro do primata, dividido em um lado e outro, o cérebro. Lado direito controla o lado esquerdo do corpo, lado esquerdo controla o lado direito. O hemisfério esquerdo do córtex cerebral passou a coordenar os movimentos do lado direito do corpo, enquanto o hemisfério direito passou a lidar com o lado esquerdo. Isso tem muito a ver com a linguagem, pois quando falamos, acionamos áreas especializadas do lado esquerdo do córtex cerebral, que é o movimento do aparelho fonador, é o movimento do aparelho fonador, e torna possível dizer frases inteligíveis. No seminário de Cortona, os antropólogos dataram a partir de 15 milhões de anos atrás o início da segunda fase do processo que levaram à linguagem humana. 15 milhões de anos atrás levou a linguagem humana. Como que pode o Deus bíblico ter ensinado se a Bíblia diz que a Terra só tem 6 mil anos? Então a linguagem veio primeiro para depois criar Deus. Precisamos falar para inventar a divindade, tá? Foi divindade alguma que inventou a fala, não. Ou nos ensinou, não, tá? Nessa época, na África, as florestas começaram a reagir, né? E seu espaço ficou cada vez mais ocupado regredir, perdão. Nessa época, as florestas começaram a regredir, né? E o espaço ficou cada vez mais ocupado por campo aberto, a savana. Os primatas de então, da época, descendentes assemelhados ao mussaranho e adaptados à vida silvícola, viram-se forçados a novas mudanças em consequência da transformação do habitat onde viviam. Os que ficaram na floresta e acabaram dando origem aos ancestrais dos chimpanzés e dos gorilas, né, dispunham de um território menor, né, com grande concentração de alimentos vegetais e vegetais. Desenvolveram ao longo das gerações um potente aparelho mastigatório de comer, de mastigar, para aproveitar ao máximo os vegetais disponíveis. Daí a feição característica dos antropóides, né, com suas grandes bocas e queixos largos, né? Já os ancestrais do ser humano se desenvolveram na savana, onde os alimentos estavam muito mais dispersos por um território bem maior do que a floresta. Isso, ao que tudo indica, favoreceu neles a formação de um mapa mental mais sofisticado que os silvícolas. Resultado, aumentou o tecido cerebral e modificaram-se as proporções do crânio, com a modificação do osso esfenoide inclinando-se para baixo, né? Proporção do crânio em relação à face. Aí começou a moldar a face humana que hoje temos. Daí a feição característica dos hominídeos e dos seres humanos atuais. Ora, o aumento da caixa craniana e a diminuição relativa da face se deram paralelamente à intensificação da postura ereta dos ancestrais do homem. Por isso, o bulbo raquidiano, que une o tecido cerebral ao tecido nervoso da medula da coluna vertebral, ficou nos seres humanos, né? Ficou nos seres humanos a passar verticalmente pelo pescoço ereto, e não mais horizontalmente, como acontece com os outros animais. Por isso que o macaco não evoluiu, né? Uma parte dos seres humanos que evoluíram, outra parte continua evoluindo, muito lentamente. Com isso, a laringe do ser humano, né, o oco da garganta, ficou afundada, trazendo consigo a língua, que ficou presa mais para perto da garganta. A laringe tornou-se assim uma caixa de ressonância bem mais aperfeiçoada e a língua passou a linguagem tornou-se assim, né, uma caixa de ressonância, eu já li isso aqui.
uma caixa de ressonância bem mais aperfeiçoada que a língua. A língua passou a ter mais espaço na boca, duas características fundamentais para o funcionamento do aparelho fonador humano. Mas se isso explica como surgiu o aparelho capaz de emitir por volta de 50 sons básicos que se combinam para criar um infinito de linguagem, não explica por que os seres humanos passaram a usá-lo para se comunicar uns com os outros. O papagaio, por exemplo, desenvolve aparelho fonador capaz de emitir sons semelhantes ao do homem, mas não o usa, para se comunicar com os outros seus iguais, porque o papagaio apenas imita, Além disso, não se sabe quando o aparelho fonador começa a ser usado para produzir uma linguagem. Afinal, a fala não deixa marcas fósseis que permitam datar com precisão as suas origens. Mas o cientista, arqueólogo bíblico, diz que a linguagem ali é a paleontologia da linguagem. Como se a linguagem não deixa marca fóssil, Deve ser na Bíblia que ele achou isso, O Deus fazendo essas palhaçadas lá. Os pesquisadores acreditam que a linguagem oral é muitíssimo mais antiga que a escrita, surgida há apenas 6.000 anos, a escrita. De qualquer forma, todas aquelas mudanças anatômicas fizeram diminuir a boca dos ancestrais do homem, mas esse já ereto pôde usar as mãos para preparar os alimentos antes de enfiá-los na boca, inicialmente cortando-os em pedaços e depois moendo-os e, por fim, cozendo os alimentos. Assim foi se desenvolvendo o modo de vida especificamente humano. Ocorre que, para sobreviver na savana, onde havia menos alimentos vegetais disponíveis, hominídeos dependiam de alimentos animais, particularmente de animais de grande porte. Para caçá-los, aprenderam de um lado a agir em grupo e de outro a usar instrumentos, primeiro pedras, depois paus disponíveis na natureza, depois objetos já adaptados às suas necessidades, ferramentas. Isso estimulou a comunicação entre os hominídeos em escala maior que em outras espécies nas quais, salvo exceções, cada indivíduo tem a obter o seu alimento basicamente sozinho e sempre sem o uso de instrumentos. Para a origem da linguagem, o uso de artefatos foi ainda mais importante do que a associação dos caçadores, Mas mesmo porque há animais que organizam caças coletivas sem se comunicarem, como o leão, que é um grande caçador africano, pois havia a imperiosa necessidade de ensinar aos outros como produzir e usar instrumentos. Supõe-se que a primeira linguagem humana tenha sido mais gestual do que oral, mas primeiro por gestos. A fala, como os gritos dos primatas, devia tão somente acompanhar os gestos, mas à medida em que as mãos passaram a ficar cada vez mais ocupadas com os instrumentos, as ferramentas que ele agora desenvolvera, havia menos disponibilidade para os gestos, Ele estava com a ferramenta na mão e precisava chamar outro. E agora como fazer, É muito possível que a linguagem, seja qual for a origem, se tenha basicamente desenvolvido a partir das necessidades da divisão do trabalho. Os primeiros agrupamentos humanos organizados já contavam com a divisão das tarefas entre caçadores, coletores de vegetais, preparadores de alimentos, responsáveis pelas crianças. Começavam a se formar as sociedades. Essa primitiva, porém já complexa rede social existia uma forma de comunicação mais sofisticada que o gesto ou o grito, agora a linguagem, Ela permitiu que fosse criado um universo específico de ser humano, com efeito, o animal ou tem comportamentos inatos, instintivos, ou tem comportamentos que aprendeu individualmente, mas na grande maioria das espécies
na grande maioria das espécies, é capaz de transmitir aos seus semelhantes, né, os ensinamentos. Com a linguagem humana, os comportamentos aprendidos individualmente puderam ser transmitidos aos outros indivíduos e às gerações sucessivas. A partir disso, cresceu enormemente a malha de informações comuns ao grupo, multiplicando suas possibilidades de sobrevivência. O fato de estar a linguagem relacionada com a divisão de trabalho pode ser indiretamente comprovada pelo estudo das abelhas, seres que também trabalham coletivamente, né, e que, segundo a maioria dos zoólogos, foram os únicos, além do homem, a desenvolver uma linguagem com símbolos abstratos. A dança das abelhas comunica em que direção e que distância existem flores com mel, né? Uma linguagem muito diferente, por exemplo, dos gritos dos gansos quando vem uma fera, que apenas comunicam aos seus outros gansos, né, o medo que está sentindo. Já um homem pode dizer, né, a outro não só que sente fome, né, o que poderia indicar apenas um grito, mas que ele pode também sentir fome, avisar que sentiu fome ontem também. A partir do uso da linguagem é que o ser humano desenvolveu raciocínios mais complexos do que os dos animais, a partir da linguagem. Ao que se parece, outros animais também pensam, embora esse assunto dê margem a interpretações polêmicas entre os cientistas, mas o seu pensamento não tem ferramentas generalizadas da língua. Assim mesmo que os animais possam tirar conclusões de um acontecimento, não pode generalizá-las nem transmiti-las aos outros companheiros. Se a linguagem está relacionada ao trabalho e ao raciocínio lógico, também está relacionada com a liberdade de um ser humano. O psicopedagogo soviético Lev Vygotsky, de 1896 a 1934, cujos trabalhos tiveram sua divulgação restringida na era stalinista, né? Mostrou como a criança diz a si mesma, primeiro em voz alta e depois internalizadamente, o que quer fazer e o que vai fazer. A linguagem por si só mesmo é o pensamento que desencadeia os atos voluntários diferentes dos atos complexos dos animais. O homem sabe o que a linguagem está libertada. O homem sabe que na linguagem está a liberdade de tudo que o torna humano. O raciocínio, a inteligência, a criatividade, a possibilidade de se comunicar, a conquista, né, do raciocínio de cada indivíduo, a inteligência de cada grupo, da criatividade de cada sociedade, tudo é humano. As pirâmides, os poemas, as naves espaciais, né, existem assim porque há 65 milhões de anos, um mamífero que comia insetos começou a subir em árvores. Daí estarmos hoje eu falando aqui, me comunicando com você. Pode ter certeza que não foi divindade alguma que ensinou a linguagem a ninguém, não. Isso aí, esse pessoal aqui quer porque quer, né, forçar a barra, mostrando coisas absurdas, tentando achar prova para fraude, que é o sistema religioso. Veja o que ele diz mais aqui no programa do Jô Soares, o mesmo Rodrigo Silva, né, arqueólogo bíblico. Tentando achar provas, de toda forma eles tentam. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu, Jesus Cristo, houve um homem... Começou mentindo. Ele está dizendo que o Flávio Josefo escreveu sobre Jesus Cristo. É uma fraude já comprovada, que foi aberto um texto onde está contando uma história do massacre do Império Romano contra os judeus. É aberto um texto colocado ali 8 linhas. E não fala Jesus Cristo, até porque nem a letra J existia, nem tampouco Jesus Cristo. Né? Fala Cristo. Né? E nem fala Cristo, fala um homem. Né? De Nestai, um homem chamado Jesus,
que foi crucificado, morto por... A fraude é tão grande E segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio José nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo fraude, meus amigos. Fraude, mentira da igreja, tá? testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de José que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Pode ser, para um muçulmano. Os muçulmanos acreditavam em Jesus, porra. O Maomé era seguidor de Jesus Cristo, porra. Como é que não ia colocar lá? Só que depois ele descobre que pode ser um Messias também e criar uma religião para ele e cria, né? Como essas porra dessa religião são tudo criadas, tudo invenção, ser humano, né? Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico original de José. Ou coisa nojenta a religião, né? Os caras mentem na cara dura para manter o povo preso, atrelado ao sistema religioso. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Viu aí? O Jô Soares é muito inteligente. Eu não duvido que esteja escrito lá, não. Eu duvido do testemunho em si, sabe? Flávio José viveu muito tempo depois. E aquilo dali é fraude, gente. A ciência já provou que foi implantado o texto dentro do livro do Flávio José. Flávio José nunca escreveu nada sobre esse Jesus, né? E interessante que o cara que era judeu, vivia lá na época, ele teria... como é que ele só cita 8 linhas sobre Jesus? Não conta toda a história de Jesus. Hein? Estranho, né? Ele viveu ali pelo ano 70, quando os evangelhos começaram a ser escritos, né? Fraudados, inventados. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Queria só mostrar mais essa fraude aqui da Igreja Católica, né? Que tentam desesperadamente achar provas, né? Para a grande mentira onde eles vivem e mantêm você preso lá, sabe? Então liberte-se disso. Religião é uma péssima ideia, sabe? Saia disso. E dentro dela, muito criminoso, que estão puto da vida com os ateus, com os canais ateístas, e estão mandando vagabundo, bandido, para ameaçar, né? Aquilo que eu já disse, se acontecer alguma coisa comigo, foi a mando de líderes religiosos daqui e com apoio até de autoridades que tá sabendo, porque o cara disse a mim no telefone que sabia o que estava acontecendo. E eu sei que eles sabem, né? Até porque são religiosos. Até mais, pessoal.